Muito boa noite. A violência contra a mulher e principalmente as pessoas de uma certa idade, que muitas das vezes são classificadas de feiticeiras, tem vindo a ganhar contornos dramáticos. Também os homens considerados de velhos sofrem igualmente deste flagelo que assolou o país ao longo de muitos anos. Há sensivelmente uma semana, uma senhora foi espancada, acabando por morrer no Hospital Dr. Aires de Menezes. A mesma foi acusada de feiticeira e a agressão aconteceu na zona de Quilombo, nos arredores da capital, por um grupo de cidadão não identificado. Fique agora com a reportagem de Silvana Narciso e com a imagem de Alderzira Nascimento. Vítima amarrada nos pés, perto de um poste na entrada principal da escola 12 de julho. Mais uma vez, o estigma da feitiçaria custou a vida de uma mulher de 57 anos que, segundo os familiares, padecia de problemas mentais. Pois agrediram porque chamam de feiticeira. E isso é que me revolta, porque isto eu estou farta de ouvir na televisão e as pessoas que chamam de feiticeiras, chamam de bruxas, matam. Infelizmente, no nosso país não tem condições para guardar pessoas dementes, porque ela é demente e tem problemas de epilepsia. É o único mal dela. Outro é ser pobre, porque em São Tomé não se vê chamar de bruxa ou feiticeira a família de rico. A Mena não é uma doente qualquer, era uma doente especial e todo mundo sabe, nós temos papel. Quando a médica dela tomou conhecimento do que fizeram com ela, logo que falou o nome, ela disse: essa é minha doente. Mas aqui na rua chamam ela de feiticeira, ela não mete, só que ela fala com as pessoas. E aquele dia levei almoço e jantar, disse: Mena, não sai. O incidente aconteceu aos poucos metros das instalações dos serviços de proteção civil e bombeiros, fato que deixa os familiares ainda mais indignados. Foi espancada até a morte. E nós, mas como assim? O que aconteceu? Então nós fomos imediatamente para o hospital disse-nos a nós que nós devemos contactar a Polícia Judiciária. Fomos à Polícia Judiciária, que não tinha conhecimento algum. A Polícia Judiciária disse: então vão aos bombeiros e vão à polícia. Nós fomos à Polícia Nacional, a Polícia Nacional mandou-nos para os bombeiros. Não eu, não foi, foram os meus primos é que foram para os bombeiros. Os bombeiros disseram que sim, que viram passar. Nós vimos essa confusão, isso foi-me dito pelo meu primo que falou com os bombeiros, que nós vimos passar a confusão, mas nós deixamos passar porque não pensámos que fosse coisa grave, foi o que eu percebi. Mas eu pergunto, coisa grave ou menos grave, os bombeiros são uma força. Se o bombeiro é uma força, vê uma mulher indefesa no meio de gente agressiva, deviam dar assistência. Neste segundo vídeo, mostra a vítima já a ser socorrida pelos elementos do corpo dos bombeiros. A Mena não é só por ser, ela era demente. Pegaram nela, agrediram, massacraram, mataram a Mena, assassinaram barbaramente. Partiram-lhe o braço, partiram a perna, cortaram-lhe, bateram, agrediram e, como se não bastasse, em pleno coração da capital, a 100 e tal metros dos bombeiros, pegaram nela, amarraram um poste. Há um vídeo que eu entreguei aqui à TVS. Se nós escutarmos o vídeo, nós ouvimos as pessoas lá rirem, o que eu, sinceramente, eu tenho pena destas pessoas que estavam ali a assistirem, a tirarem o corpo e a se rirem. Uma das irmãs diz que a vítima deu entrada no Hospital Central como corpo não identificado. Alguém que reconheceu o corpo, que deu a entrada como morta desconhecida, quer dizer, sem família, é que até disse: não liga a ela, porque ela está em defesa, porque ela perdeu o marido agora, e perdeu o filho, e, para dizer a verdade, meu coração está despedaçado. Entretanto, os familiares apelam pela justiça e que os supostos infratores sejam punidos. Vocês mataram uma pessoa humilde, uma pessoa de uma família humilde, que não faz mal a ninguém. Ela só tem a pouca sorte de ter nascido e a viver num país onde, infelizmente, os dementes não têm assistência. Mas pronto, o que eu quero é que haja justiça. Nós temos que saber quem matou barbaramente, quem assassinou a Filomena Matos
barbaramente. Nós queremos isso só. Nós entramos em contato com as entidades, dizem que estão a fazer investigação. Eu quero justiça da minha irmã. Justiça, porque eu acho que tudo está claro. Está tudo claro. Então cabe cada um fazer o seu papel. Se nós não tomarmos essa decisão aqui, cada um fazer seu papel, sem medo, porque é primo de fulano, filho de fulano, Santo Tomé não vai para frente. Não vai para frente. Porque não sei o que tem que ir lá fazer investigação. Uma doente mental acusada de feitiçaria, espancada até a morte nas ruas do bairro Quilombo por pessoas ainda por identificar. Este é um dos vários casos que acontece em São Tomé e Príncipe, e para debater sobre a violência contra a mulher encontram-se nos estúdios a Sônia Carvalho, que é diretora do Centro de Aconselhamento, Sônia Alfonso, que é diretora do Centro de Aconselhamento contra a Violência Doméstica. Ao seu lado está o comissário João Pedro Cravite, em representação da Polícia Nacional, e do outro lado encontra-se Georgina Rodrigues, que é a diretora dos Cuidados Humanos, diretora dos Cuidados dos Direitos Humanos, do Ministério da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos, e por último temos a Wanda Candé, que é mestre em Sociologia do Ministério da Juventude e Desporto. A todas e todo muito boa noite por terem aceito esse nosso convite. Vou começar pela diretora do Centro de Aconselhamento contra a Violência Doméstica, Sônia Afonso. Este caso que nós vimos na reportagem ilustra um dos muitos casos que o Centro tem conhecimento. Boa noite, Sr. Diretor. Para dizer que o Centro tem tido conhecimento em alguns casos desses que normalmente acontecem, tomando conhecimento através das redes sociais ou então da PJ também, porque normalmente não dão entrada no Centro do Aconselhamento. Então, tomamos sempre conhecimento através das redes e também da Polícia Judiciária que nos informa. Esse tomar conhecimento são muitos casos que acontecem? Pelo menos ao nível deste ano, chega a ser o terceiro caso nesta situação, com a questão do feitiçarismo. Sim. E depois de tomar conhecimento, há uma instância que é recorrida, que é o caso da Polícia Nacional. Exatamente. E o Sr. Comissário, depois de tomar conhecimento, viu essa reportagem. Qual é a informação que a Polícia tem acerca deste assunto? Antes de mais, boa noite a todos, telespectadores, os convidados aqui presentes. Antes de mais, agradecer pelo convite que foi formulado à Polícia Nacional, também para reiterar votos de continuação de boas festas e que 2024 seja um ano próspero para todos. No que toca à questão, a Polícia Nacional tomou conhecimento do facto, através do Comando Distrital de Água Grande, onde a intervenção foi no sentido de, juntamente com a Polícia Judiciária, garantir que as diligências estavam a ser cumpridas, porque, como nós vimos, depois houve uma intervenção dos bombeiros. Após essa intervenção, chegou uma altura que a Polícia Judiciária tomou conhecimento do facto, por consubstanciar-se num ato que acabamos por considerar como homicídio, resultado de tortura, foi entregue à Polícia Judiciária para as devidas investigações e chegar aos infratores. Logo, como eu já disse, pela tipificação criminal que ainda há de se confirmar esta tipificação criminal, constatou-se que não era propriamente uma intervenção direta da Polícia Nacional, até porque quando a Polícia Nacional tomou conhecimento do facto, o facto já estava consumado e a Polícia Judiciária já estava à ocorrência da situação. Mas a Polícia Nacional preocupa-se muito com esses casos de violência contra as mulheres na base da questão de feitiçaria? A Polícia Nacional preocupa-se com a violência no seu todo, não só contra as mulheres e não só por uma questão de feitiçaria. E a questão da feitiçaria, concretamente, não é virada só contra as mulheres. É no seu todo,
e já foi aqui dito pela senhora diretora, infelizmente não tenho aqui dados estatísticos que refletem este ano, que ainda não terminou, mas podemos fazer uma análise deste ano e dos anos subsequentes, mas são recorrentes casos por questões culturais, por questões do estado da nossa sociedade, de, infelizmente, conotarem os mais velhos. Neste caso concreto, nem estamos a falar de uma pessoa com uma idade assim tão avançada, estamos a falar de 50 e poucos, 57. Sim, 57 anos, mas talvez pelo aspecto, o resultado da sua doença, da sua patologia, talvez tenha uma aparência um pouco mais envelhecida. E há sempre essa conotação dos mais velhos com a questão da feitiçaria. E são sempre situações que, infelizmente, a polícia, por não estar, muitas das vezes, no local para proteger aquelas pessoas, acaba por aquelas pessoas sempre acabarem por estarem à mercê dos cidadãos, muitas das vezes da comunidade, porque, como nós vimos, não é uma pessoa, não é um cidadão que revolta-se contra essas pessoas. É um grupo que sente-se injustiçado ou sente-se que, direto ou indiretamente, por conotarem que aquela situação tem a ver com alguma situação da pessoa, revoltam-se todos contra a situação. E, infelizmente, o que complica é isso, é o facto de imputarmos responsabilidades, acabamos por não conseguir, pelo menos não tão rápido como se gostaria, porque aquilo que os familiares pedem é justiça, legítimo, e pedem celeridade do processo. Mas exigir essa celeridade com as condições que existem, infelizmente, não é possível. E por que eu falo as condições? Há um projeto, e isso leva a outras conversas, que tem a ver com videovigilâncias nas áreas urbanas. Se nós tivéssemos já isso em funcionamento... O chamado Projeto Zulo? É mais do que o Projeto Zulo. É mais do que o Projeto Zulo. O Projeto Zulo é um dos elementos desse grande projeto, mas que tem a ver com o Centro de Comando e Controle, que nós já montamos, mas que ainda temos passos a dar. Se nós tivéssemos essas câmeras, facilmente nós conseguiríamos identificar quem praticou esse fato. Logo, quero dizer que queremos muito, os cidadãos querem, as vítimas querem, os familiares das vítimas querem. E ainda hoje, o Conselho Ministro, no comunicado, pediu também celeridade dos processos. Né? Pronto, exatamente. Mas, infelizmente, também temos que considerar que é preciso melhorarmos. Exatamente. Diretora dos Direitos Humanos, Georgina Rodrigues, tendo em conta que é um gabinete que lida com essa questão, vindo esta reportagem, qual é o sentimento e sensação que fica? Boa noite, caro jornalista, senhor diretor. Boa noite aos telespectadores da TVS. O sentimento é de revolta, é de ver alguém que poderia ser minha mãe ou a minha tia ou uma amiga minha e a passar por uma situação dessa, perceber que essa senhora provavelmente passou por muito sofrimento até o seu último suspiro, é revoltante. É revoltante porque eu ouvi no comunicado que ainda não tem suspeitos nem sobre custódia, nem sobre investigação. Mas, normalmente, essas ações são desencadeadas por grupos, nunca feita por uma pessoa só. Tem sempre pessoas a assistirem. Então, ver isso e perceber que ninguém teve a coragem de denunciar esse acontecimento, de denunciar os seus autores, ainda que tentasse alegar que não participou e que teve medo de intervir na hora, por medo de represália e etc.
Mas o fato de ninguém ter denunciado até agora é muito grave, porque é a questão de nós estarmos a ser coniventes com essas práticas extremamente nocivas para a nossa sociedade. Então, se nós formos considerar que qualquer pessoa que passe por uma situação dessa, hoje, e ninguém é capaz de denunciar, amanhã, se acontecer com a nossa família, aí sim nos sentiremos revoltados e exigiremos justiça e etc. É bom que as pessoas comecem a perceber que a desgraça não acontece só na casa do vizinho, que pode acontecer na nossa casa. Todos nós estamos sujeitos, temos mães, temos avós, temos tias, temos amigos, temos senhoras da nossa infância, que nós crescemos, até brincávamos, provocávamos na estrada. Então, indiretamente ou diretamente, todos nós conhecemos uma pessoa idosa que pode estar sujeita a um ato bárbaro dessa natureza. Então, é importante que alguém faça alguma coisa, que alguém denuncie, porque até agora, passado uma semana, não temos suspeitos, não temos ninguém sobre custódia, não temos ninguém sobre investigação. Nós não queremos ouvir isso. Nós queremos ver ações. Ações porque trata-se de uma vida humana que foi tirada dessa forma bárbara. Então é importante que as pessoas comecem a prestar atenção nesse aspecto. Muito obrigado. Antes de nós passarmos para medidas que devem ser tomadas para atenuar esse fenómeno do ensino do príncipe, vou para a mestra em Sociologia, que é Wanda Cambé, porque esse fenómeno de feitiçaria ali tem a ver com que Sociologia poderemos ter nesse aspecto, tendo em conta que é um flagelo que está em São Tomé e Príncipe. Primeiramente, boa noite, caro diretor, boa noite, ilustres convidados, e boa noite a todos lá em casa que estão nos assistir. Em questão da feitiçaria, a feitiçaria, né, o conceito não é que ele só se dá aqui em São Tomé. Nós podemos ver através de marcos históricos, mesmo a partir do século XVIII, século XIX, século XX, já havia questões de feitiçaria, já colocavam as mulheres, né, nos países europeus ocidentais, as mulheres levavam as mulheres para fogueiras, independentemente de suspeitas, se tem uma verruga, se tem algo. Então, esse ato de feitiçaria não é algo único, santomense, digamos assim, não é o único lugar que a gente possa ver esse tipo de estereótipo. Eu acredito que a questão feitiçaria, como ela se configura, né, como ela é percebível por muitas vezes pelas pessoas santomenses, ela é um pouco diferenciada, digamos assim, porque nós associamos, muitas das vezes as pessoas associam a feitiçaria às pessoas na terceira idade, às pessoas idosas. É necessário também reforçar que, independentemente do gênero, tanto homens como mulheres também podem ser acusados pelo termo feitiçaria. Entretanto, muitas das vezes nós podemos ver que isso abarca mais ao gênero feminino. E é necessário ter essa percepção que quem são essas pessoas que são denominadas que praticam atos de feitiçaria. Então, muitas das vezes, né, nós podemos ver, de acordo com a estatística mesmo, são pessoas vulneráveis, mulheres. Sim, consideradas pessoas pobres, né? Sim, pobres, e que estão na extrema pobreza. Por quê? Muitas das vezes é aquela pessoa pobre, mas que tem uma família que possa salvaguardar a sua vida. Salvaguardar como assim? Salvaguardar no sentido de proteger, dar o alimento, ela não ter necessidade de procurar os alimentos, ser uma pedinte ou estar na extrema pobreza, ter os filhos que possam ver por ela. Nós vimos que as pessoas, elas estão mais seguras, mas muitas das vezes aquelas pessoas que não têm nenhum respaldo financeiro ou não têm familiares que possam protegê-la, elas são mais suscetíveis à denominação de feitiçaria. E como evitar esse processo? Como evitar esse processo? É uma pergunta muito pertinente,
porque eu acredito que isso vai a partir de uma conscientização e de uma sensibilização social mesmo. E a nível, não só a nível da juventude, mas mesmo a nível mesmo infantil. Ou seja, investir nas crianças, investir nos jovens, no meio acadêmico, nas escolas, a importância da velhice. Porque nós somos seres geracionais. Então, hoje nós estamos na infância, amanhã nós estamos na adolescência, depois vamos adulto e depois vamos chegar à velhice. Todos nós, se não morrermos, vamos chegar à velhice. Então, é algo que todos nós temos que chegar. É preciso ter essa conscientização, essa sensibilização da valorização do idoso. Eu acredito que talvez assim, e a sensibilização mesmo dentro da família, porque muitas das vezes não é só o vizinho ou o desconhecido que denomina isso, mas próprio muitas das vezes os familiares, dependendo de comportamento que é atribuído à velhice, como esquecimento, como insônia, muito sono, e outras características que aparecem na velhice. Então, quando não tem algo que possa justificar, então, muitas das vezes denomina-se como algo de sobrenatural. Então, a conscientização de todos esses passos, esses processos, acredito que é suficiente para que possa ter uma mudança de comportamento. Okay. Agora, temos agora a ver a questão de como a gente conseguir acabar com esta violência contra mulheres, principalmente as idosas. Quais são as medidas que devem ser tomadas no sentido de colmatar a situação? É a pergunta que deixo à senhora diretora dos Direitos Humanos. Em termos legislativos, nós temos um acervo muito grande que pode ajudar a pôr cobro a essas situações. Desde a nossa Constituição, temos o artigo 15 do princípio da igualdade, temos o artigo 22, o direito à vida, o artigo 23, o direito à integridade física, temos o artigo 26, que reflete, no fundo, também a questão de igualdade entre os cônjuges. Temos artigo 54, fala sobre pessoas de terceira idade. Recentemente, o país ratificou um protocolo, que é um protocolo, a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, relativo a idosos em África. E no artigo 8º deste protocolo, é muito explícita essa questão. Diz-nos que cabe aos Estados-membros proibir, criminalizar, adotar todas as medidas necessárias para a proteção dos idosos de todas as práticas tradicionais nocivas. E eles especificam, incluindo a questão da prática de feitiçaria. Então, além desse protocolo, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, temos a Convenção para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, CEDAW, temos o protocolo contra a tortura, temos um conjunto, o Código Penal, não nos concede, aliás, proíbe a justiça privada, salvo casos de exclusão da ilicitude, que são casos bem descritos, bem claros, como a questão do estado de necessidade, legítima defesa, ação direta. Então, são coisas que claramente estão muito bem acauteladas. A lei da violência doméstica, já invadindo um pouco a esfera da minha colega, no seu artigo 6º, se não me engano, há uma frase que define tudo isso. A violência doméstica consiste na violação de direitos humanos. Ou seja, em termos de acervos legislativos, instituições e etc., temos polícias. Então, nós temos instrumentos
O que falta, o que falha um pouco é a questão da aplicabilidade. Então é preciso nós, nesse aspecto, adotarmos uma postura mais ativa, mais campanhas de sensibilização, divulgação sobre todos esses instrumentos que nós temos. Nós temos que começar pelas crianças também, que é muito importante. Nós vemos as crianças discriminarem os mais velhos, mas isso deriva muito da educação que elas recebem dos adultos. Então, se eu vejo o meu pai marginalizar, discriminar um idoso, se eu ouço o meu pai dizer aquela vizinha é feiticeira, se eu vejo o meu pai torturar, ou se o meu pai tortura e filma, e depois porque hoje em dia as crianças têm acesso a tudo. Então, temos que começar também por educar as nossas crianças, incluir no currículo escolar matérias que falem sobre esse assunto, para nós tentarmos incutir nas nossas crianças e nos nossos jovens essas questões todas de proteção. Nós temos os jovens religiosos que desempenham um papel muito importante na nossa sociedade. Eu considero que, nesse momento, talvez não estejam tão ativos, mas já foram. Temos os escuteiros, gente de jovens de diversas religiões. Temos muitos jovens que podem ter um papel mais ativo na nossa sociedade com relação à proteção de idosos e das nossas mulheres, né? Tendo em conta que estamos a falar também da questão da violência. O crime de violência doméstica é um crime público. Temos que denunciar, né? Denunciar, mesmo que se fique com a sensação que não se fez nada, mesmo assim é importante continuar a denunciar. O Ministério Público precisa adotar talvez algumas políticas mais assertivas. A Polícia Judiciária, é claro que eu entendo que também precisam ser dotados de meios para algumas coisas, né? Mas em alguns aspectos, ver um bocado a questão das nossas forças, os militares, os policiais. Temos um contingente grande, acredito eu, para o nosso contexto. Então, são pessoas que poderiam dar algum contributo, talvez reforçar a questão das rondas pelas ruas e etc., para transmitir um pouco mais de segurança às pessoas. Com relação à justiça, como garantir que essas pessoas, essas vítimas dessa estigmatização, dessas práticas tradicionais extremamente nocivas, tenham acesso à justiça, porque às vezes são pessoas que vivem distante, não querem deslocar-se constantemente, por exemplo, vêm hoje para um expediente no Ministério Público ou no tribunal, mas depois é adiado, e etc. Ou seja, as pessoas não têm defensor público, acabam desistindo muitas vezes do processo, têm a sensação que não são acolhidas, que as reclamações não são ouvidas ou tratadas de alguma forma. Então, com o acervo jurídico legislativo que nós temos, agora é trabalhar em práticas, medidas mais assertivas, e também começar a mandar recados para a sociedade. Porque é muito importante que a sociedade perceba que nós estamos a perder a nossa humanidade. E isso é muito mau. Nós nos juntarmos em grupo e torturar e não sermos capazes de denunciar relatos de pessoas que teriam alguma capacidade de intervir na situação e não intervêm, outras participam, outras só assistem. Então, nós, em cada setor, principalmente justiça, defesa, educação, convém que nós tenhamos uma postura muito mais assertiva e que adotemos medidas muito mais sérias e com relação aos tribunais, é preciso haver, sim, esse recado para a sociedade de que estão a trabalhar, de que estão a dar atenção a esses processos, que as vítimas estão a ser ouvidas, porque às vezes nós só queremos ser ouvidos. Às vezes nós estamos a ser acusados de feitiçaria, nós dirigimos a um local que nós entendemos competente para buscar alguma ajuda. E nós queremos ter a sensação que realmente o nosso pedido foi levado em consideração. Então, se nós conseguirmos começar a passar essa mensagem, começar a apelar pela humanidade das pessoas,
entender que nós antigamente as mães saíam, deixavam as crianças com as vizinhas idosas, nunca teve problema, era seguro, era tranquilo. Se nós começarmos a entender isso, começarmos a passar essas mensagens à sociedade, talvez consigamos algumas mudanças, porque o Estado de Santo Tomé não concorda com justiça privada. Ok, então, diretor, medidas que poderão ser tomadas. Falou a diretora dos Direitos Humanos que existem muitos acelos jurídicos e não só. O que é que falta de fato que esses fenómenos não aconteçam em São Tomé e Príncipe? Exato. A diretora dos Direitos Humanos praticamente acabou por falar na sua totalidade, porque o que falta, como diz a diretora e disse bem, é a praticabilidade. Precisamos de começar a tomar temos uma gama de medidas ali que precisamos começar a implementá-las de maneira a surtir o efeito. E isso é que falta. Isto é que está a faltar. E então, cada dia que passa, a população, a comunidade tem estado a ver que tudo que fazem, mas no fundo não existe nenhuma medida corretiva que faça-os parar ou diminuir pelo menos. Então vão fazendo. Porque temos tudo ali muito escrito, está tudo muito bonito e, ok, o que é que vamos fazer? A verdade é essa, então nós temos que começar a pensar que se nós queremos ter um país para mudar deste paradigma, então temos que começar a implementar aquilo que nós escrevemos, aquilo que está ali delineado. Temos que começar a implementar. Só assim. Queria apontar com quem deveria ser? Não, sim, os tribunais? Os tribunais, o Ministério Público, são os que fazem, os que aprovam. Então vamos implementar, se já tem ali. É verdade que precisamos de meios de uma forma generalizada, precisamos de meios, mas esses meios, com o pouco que temos, podemos começar a implementar para que as pessoas que percam, as vítimas, começam a perceber que estamos a fazer alguma coisa por elas. Porque não é fácil alguém que chega ao centro de aconselhamento fazer uma queixa e saber que ela pode vir a sofrer mais tarde, tem uma ameaça de morte, e nós mandarmos um processo e o processo ficar ali. Então, vamos esperar até que algo aconteça? Isto é complicado. É verdade que trabalhamos todos, mas então nós temos que começar a perceber que temos que tornar a coisa mais séria. No fundo, venham e vão. Voltam pela segunda vez. Voltam pela terceira vez. E uma quarta vez pode acontecer o que nós estamos a ver agora acontecer constantemente. É um apelo que nós fazemos. É pena que o Tribunal, o Ministério Público não estivesse cá neste debate, porque seria de grande valia para nós todos e se calhar também teríamos mais fruto, né? E saber como enfrentar esta situação, porque não é só nossa, é de todo São Tomé e Príncipe, de uma forma generalizada. Muito obrigado. Muito obrigado. A parte boa de intervir após algumas intervenções é que nos faz também refletir um bocadinho mais sobre a questão. Primeiro, eu queria aqui espelhar a minha visão sobre o que tem sido a preocupação no seu todo à volta da questão dos idosos. Eu dou uma palavra de agradecimento, de mérito aos lares dos idosos, à Santa Casa de Misericórdia, que eu particularmente acompanho, porque confesso que é a minha visão, que são as instituições que têm trabalhado muito a par de tudo que foi falado, que eu corroboro completamente, que nós temos grupos de idosos, né? Temos aqueles idosos que, pela sua constituição familiar, são acarinhadas, são apoiadas, que não cheguemos ao ponto do que disse a familiar da vítima, que tem que ser ricos para serem apoiados, não. Basta um lar
ou uma família que com poucas posses, mas que tem atenção, cuidado para com aquele idoso, que ele já não passa por isso. Só passa por isso aquele que, bem ou mal, sente-se um bocadinho à margem de todos os tipos de cuidados básicos para um ser humano. E nós temos os lares dos idosos que acabam por dar uma dignidade aos idosos muito grande. Mas temos este grupo, ou são familiares, ou são os lares. Fora isso, não temos mais nada. E o que é que eu digo que não temos mais nada? Nós, por exemplo, temos o Dia Internacional de Consciencialização contra a Violência contra os Idosos. Eu nunca vi a sociedade santomense, o Estado santomense no seu todo, a refletir e a trabalhar nesta data. Temos o Dia Internacional dos Idosos, também pouco vejo o Estado a trabalhar nesta data para nós criarmos talvez momentos de reflexão até sobre essa temática da feitiçaria que nós sabemos que afeta muitas vezes os idosos. Ou seja, o que eu quero dizer é, nós temos que repensar muitas coisas. E nessa questão dos idosos, nós temos que fazer um trabalho contínuo, não só para aquelas datas, e um trabalho de prevenção. Queria aqui divulgar algo que existe, mas que é mais uma daquelas coisas a par das câmaras de videovigilância, que infelizmente é preciso mais para que a coisa aconteça efetivamente. A Polícia Nacional em 2021, após a aprovação do seu plano estratégico em 2020, nós aprovamos a Diretiva do Policiamento de Proximidade. E a Diretiva do Policiamento de Proximidade visa 4 grandes pontos, tudo com base na prevenção. Porque quando nós falamos do Poder Judicial, nós não estamos a falar propriamente na prevenção, né? O Poder Judicial é o desembocar de algo que já aconteceu. Ou seja, nós queremos justiça de algo que podia ser evitado. Está a entender? Então, tudo bem que é preciso trabalhar na justiça, na melhoria da justiça, mas também temos que trabalhar na prevenção, fazer com que haja uma maior confiança, maior proximidade com os cidadãos, consciencialização, né? A questão da sensibilização. Temos que mudar mentalidades. E essa mudança de mentalidades é lenta, mas é preciso com um engajamento maior. Então, nós aprovamos essa diretiva que está em vigor, onde trabalhamos a questão da vítima, o chamado, temos o programa da Escola Segura, que é um programa que está em vigor, está em funcionamento. Depois temos os gabinetes de apoio às vítimas, que engloba violência doméstica e crimes contra a autodeterminação sexual. Mas depois, há 2 outros pontos que nós queremos também trabalhar, mas que o plano já prevê. Só falta trabalharmos mais para a sua implementação, mas a visão estratégica existe, que é o idoso seguro e o comércio seguro. Por isso, eu queria aqui também, muito na cena do que foi dito pela diretora dos Direitos Humanos, as forças existem, mas nós temos que realmente trabalhar na reforma dessas forças. Temos que repensar a autoridade do Estado. Temos que repensar, e nem vou falar da reforma da justiça, que já se fala muito, mas quero focar aqui e que o governo deu sinais positivos sobre essa questão no que toca à reforma das seguranças, do sector da segurança, que é preciso, porque nós temos que ter uma outra postura no que toca à autoridade do Estado. Porque tudo isso acontece, como já foi dito, por causa do sentimento da impunidade. O sentimento de que eu faço e nada irá acontecer. Se nós trabalharmos no reforço da autoridade, que é possível, e como é que esse reforço da autoridade pode ser possível? Trabalhando também no reforço, no fortalecimento das instituições. As instituições têm que ter uma capacidade de intervenção, de autoridade maior. E isso também trabalha-se muito com a separação do que é político e do que é técnico e do que é operacional, e muitas das vezes nós estamos sempre à mercê dessas questões que fragilizam a instituição, né? Hoje eu sou deste, amanhã sou daquele, e as instituições, particularmente as instituições policiais, não podem estar à mercê disso. Isso não é uma crítica, isso é uma constatação, e às vezes as constatações podem ter uma tônica de crítica, mas não.
porque como a diretora de Direitos Humanos também sou jovem e não posso estar alheio ao que eu considero que está errado. Então, separemos o que deve ser separado e unamos para o que realmente devemos nos unir. E devemos nos unir para combater a criminalidade, para combater a impunidade, né? E olharmos realmente com humanismo para as questões, né? Porque hoje, e já foi dito também, todos nós vamos chegar àquela fase. E quando chegarmos, como é que nós gostaríamos de ser tratados, né? A questão da feitiçaria foi dito que é transversal a qualquer sociedade, e é verdade que sim, mas nós sabemos qual é a conotação que nós levamos muito para questões que têm a ver com coisas sobrenaturais, né? Nós somos muito reativos, tudo nos assusta, tudo nos assusta. Então, como tudo nos assusta, é muito fácil eu associar tudo à feitiçaria, que muitas vezes nem tem nada a ver com o idoso, mas eu associo tudo à feitiçaria. O mal do outro, melhor, o mal que me acontece, o outro é culpado. O outro é que fez alguma coisa para que eu fique mal. Se eu tive um acidente, se eu sair daqui agora e tive um acidente, opa, coitado do jovem oficial comissário, cheio de vida para frente, mas tem muita boca, fala demais, pronto, já mandaram ele um fumo, né? Nós associamos tudo a questões de feitiçaria. E, infelizmente, né, essas questões de feitiçaria, depois fazemos sempre essa ponte com os mais idosos. Então, nós temos é que acabar com isso, temos é que olhar a questão da violência no seu todo com maior preocupação e, mais uma vez, existe respaldo legal, como já foi dito, existem dias convencionais mundiais sobre essa temática, não podemos só esperar quando acontece algo desse gênero e que nos alertemos, fiquemos todos agora alarmados para falar sobre questões. Eu lembro-me, por exemplo, da última vez que aconteceu a questão sobre crimes de autodeterminação sexual, só a partir de um determinado fenômeno realmente que aconteceu social é que passou a tornar-se, onde houve uma alteração do Código Penal específico para crimes contra a autodeterminação sexual, que passou a ser um crime público. Pronto. Então, será que este ato também vai desembocar uma certa reação por parte do Estado? Que seja, né? mais vale tarde do que nunca. Mas a verdade é que nós todos temos é que ser mais pragmáticos, mais práticos em ações concretas e que é possível. Basta nós nos unirmos sem questões partidárias, sem questões de politiquices, sem questões de que eu sou mais jovem, eu não posso falar porque eu sou jovem, mas também sou atento, estou nessa sociedade, vivo do que essa sociedade sofre, então vamos refletir todos sobre essas questões. Muito obrigado. Falou muito de educação, as formas de combater esse fenómeno. Como já foi debatido aqui, né, nós podemos ver que tem, a nível de lei, existem leis, que existe lei para poder punir, né, e o que falta é mais severidade, posso dizer assim, né, e também mais divulgação das pessoas que cometeram estes crimes e que as pessoas possam ver que elas foram também, também punidas. E quando eu digo punidas, não quero dizer só que o foco é punição, não. Eu acredito que só a punição não resolve nada. Tem que ter primeiro uma prevenção, que é uma sensibilização, uma conscientização a nível nacional, a nível do país, mas em contrapartida também tem que também ter uma demonstração dos casos que ocorreram e das soluções dos casos, das soluções como esses casos foram terminados, como as pessoas que cometeram esses crimes, eles foram julgados ou foram penalizados e como a família sentiu-se ao ver que realmente teve uma solução durante esse caso. Então, eu acredito que esses processos é suficiente para que possa disseminar também as informações, para que outros também saibam que existem leis.
um país existem regras. E quando tem algo que a gente acha que é para além das nossas forças, o que significa algo de feitiçaria? É algo subnatural, algo que eu não consigo explicar. Por exemplo, eu estou doente, eu sonhei que eu estou doente, eu sonhei que uma vizinha me fez algo e eu talvez já fiz análise, não acusou nada, então eu logo associo a minha patologia como algo que alguém fez isso para mim. Então, e quando acontece esses crimes bárbaros, ou não só, que não precisa se terminar na violência brusca, mas qualquer tipo de violência pode ser psicológica, e que, em contrapartida, as pessoas não veem que há uma punição, há uma sensibilização, conscientização sobre isso, então eu também vou fazer. Então, eu acredito que é necessário, sim, reforçar na lei, ver a sua aplicabilidade, entretanto, também investir na prevenção e investir também na disseminação, da divulgação dos casos que acontecem, para que a população em geral possa saber o término desses crimes e também possam salvaguardar também os seus. Então, eu acredito que é isso. Ok, então estamos com o tempo, temos pouco tempo. A diretora, Traços Gerais, é possível esse fenómeno acabar em Santa Imprensa? Sim, ou pelo menos minimizar. E para isso eu gostaria de lançar um apelo muito grande à população em geral, que sejamos mais humanos. Nós não somos assim. Essa não é a nossa característica. Nós assistirmos à violência e nos rirmos dela, de nos calarmos. Nós não somos assim, nós não estamos habituados a viver assim. A sensação é de que o que não acontece conosco, que não nos afeta, pode acontecer com o vizinho e está tudo bem. Mas no dia que acontecer conosco, aí sim vamos pedir justiça, vamos fazer guerras no Facebook, Então, eu quero apelar o seguinte: se vocês têm alguém na família que amam, mãe, avó, seja quem for, quando vocês forem ter uma atitude dessa natureza com alguém, pensem primeiro se não existem pessoas que amam essa pessoa. Essa pessoa que acusam de feitiçaria. Tem gente que ama mesmo assim. Mesmo que ela seja acusada de feitiçaria, provavelmente ela é amada por alguém e alguém há de sentir falta dela. Então, apelar à população que denunciem muito, que não tenham receio de denunciar, que usem as linhas gratuitas. Nós temos hoje em dia muitas linhas gratuitas, que façam uso dela. Temos o Facebook, que não é só para política, que façam uso dele, que apresentem também sugestões, propostas aos serviços, às instituições, que todas elas serão bem-vindas. Então, se vocês puderem nos ajudar São Tomé e Príncipe, ajudar-nos a resgatar aquilo que sempre foi a nossa identidade, a irmandade, o companheirismo e etc., nós agradecemos. Doutor, para o final. Bem, se calhar agradecer a todos que nos estão a seguir neste momento, pedir encarecidamente a todos, a toda a população, que possam começar a pensar em fazer denúncias para casos pontuais, para casos desses que normalmente acontecem. Temos o 150, que é a linha do Centro de Aconselhamento contra a Violência Doméstica. Temos a Polícia Nacional, que é o 113, que não está 24 sobre 24 horas, bem, e que possam fazer as suas denúncias, mesmo se desconfiarem do idoso que esteja com essa prática, em vez de o agredirem, que possam ir ao centro, se calhar manifestar, fazer uma queixa, e se calhar o centro saberá
junto às outras instituições, saberá como tratar daquele idoso. Nós nascemos, crescemos, tornamos-nos idosos e amanhã morremos. Portanto, ninguém vai ficar, como dizem, terra a terra, não vamos ficar aqui de pedra. Então, é natural que nós teremos que respeitar os idosos. Os idosos fazem parte de nós. Nós temos que respeitá-los. Aqueles que não têm o amor aos idosos, de certeza que não têm amor à própria vida. Porque para ele ser o idoso, ele nasceu, ele cresceu, passou toda essa temporada, viveu, saltou. E depois, daquele momento, o facto de ele não ter uma família que foi aí dita para acolher, não significa que ele é feiticeiro. Não significa. Muitas vezes ele está à procura de alguém que lhe estique uma mão. E nada melhor que nós, a juventude, possamos o fazer. E também pedir apelo dos jovens da igreja, das nossas igrejas, que também possam nos ajudar com essa situação, passando mensagens. Uma das coisas que a socióloga aí frisou, que é a questão das nossas crianças, incutir nas nossas crianças, desde a escola primária, a importância do idoso, como é que devemos tratá-los, de maneira que a gente tenta ver, e vamos continuar com as campanhas de sensibilização para a mudança de comportamento, para que esses idosos possam ter o seu final feliz, morrer com felicidade, porque normalmente até a morte é uma morte condigna quando eles são bem tratados e bem cuidados. O Sr. Comissário, também a previsão da Polícia Nacional vai continuar. Sim. Também queria juntar a minha voz ao apelo à denúncia e também reforçar aqui que a Polícia Nacional, além do número de emergência 113, também dispõe de outros mecanismos para a denúncia. É uma das iniciativas que nós desenvolvemos já há 2 anos, que é aumentar o nosso leque de possibilidades de denúncias. Nós temos as redes sociais, o Facebook, que o cidadão pode recorrer através do chat privado para apresentar a sua denúncia. Se pretende no anonimato, também pode fazê-lo. No nosso Instagram também podem utilizar para efetuar denúncias. Nós temos um WhatsApp e já fizemos a divulgação desse WhatsApp. O número é +239 992 2272. Volto a repetir, +239 992 2272. É o nosso WhatsApp, que também pode ser usado para divulgação, para a apresentação de denúncias. Nós temos o nosso site www.pnstp.st, onde ali também tem um separador para denúncia, que o cidadão também pode usar. Temos o nosso e-mail institucional, geral@pnstp.st, volto a repetir, geral@pnstp.st. Logo, temos N canais de comunicação que o cidadão pode usar para apresentar denúncias, que seja de que tipificação criminal for, para ajudarmos a combater estes flagelos que acontecem e que põem em causa, como já foi dito, né, a nossa santomensidade. Tornamos um povo que acabamos por estamos a nos reconhecer enquanto povo, que não é essa a nossa característica. Por isso, apelo também que nós possamos olhar para a questão das instituições, para a necessidade de como nós estamos fazer melhorias, né? Esse é mais um apelo enquanto cidadão, que nós temos que endurecer as instituições, melhorar as capacidades. Temos projetos em carteira que devem ser avançados, a questão das câmaras de videovigilância, a questão do Zulo. Já tive a oportunidade de estar aqui neste canal para falar do nosso sistema integrado de informação policial. São mecanismos que irá facilitar muito, mas também não quero aqui deixar asa só para a nossa sardinha, para a Polícia Nacional. A Polícia Judiciária também precisa muito
de uma endurance, de uma aposta em termos de melhoria das condições. Por isso é necessário, porque volto e eu friso muito nisso. Nos níveis da justiça, né, da busca pela verdade material, existem aqui vários níveis. E o nível policial é o primeiro nível para que essa verdade material venha a se concretizar. Logo, a justiça não será bem feita se o Poder Judicial receber provas frágeis, ou se não tiver elementos suficientes para o tribunal, para o juiz poder julgar, decidir exatamente. Então, sem falar que, no julgamento, as provas, ou o que leva o juiz a decidir é o que for produzido ali em sede de julgamento. As provas materiais. Pronto. Então, nós temos é que trabalhar para que este primeiro nível, que é o nível das autoridades policiais, tenham realmente melhores capacidades de fazer o seu trabalho. Volto a dizer, não um trabalho repressivo. O trabalho repressivo, quando tiver que ser, tem que ser e deve ser feito, mas também um trabalho preventivo. Também temos que trabalhar muito nisso, na prevenção. Por isso, mais uma vez, agradecer pelo convite. Muito obrigado. É assim que nós concluímos. Sim, queria falar assim. Sim. Eu gostaria só de pontuar algo que nós deixamos passar, não por querer, mas porque também o assunto está a render. É sobre a questão das pessoas com deficiência mental ou física. Essas pessoas são pessoas indefesas, nós chamamos os grupos vulneráveis. E eu não imagino o horror que é uma pessoa com problemas mentais estar a ser torturada sem nem entender o porquê, o que teria feito para merecer tal coisa. Então, também é pedir, exortar as pessoas que protejam, porque os deficientes não são nossos inimigos. Infelizmente, os deficientes sofrem discriminação, preconceito a todos os níveis. Crianças, jovens, adultos praticam atos de discriminação contra pessoas, contra deficientes. Então, educarmos também um pouco as nossas crianças, fazer ver que são pessoas que precisam da nossa ajuda. São problemas que são pessoas que nem sempre foram assim. Algumas já nasceram deficientes, mas outras adquiriram com a vida. Do mesmo jeito que nós hoje estamos considerados bem, a partida não temos uma deficiência tão explícita, amanhã poderemos vir a ter. Hoje ouvimos, falamos, movimentamos os nossos membros, amanhã poderemos não conseguir fazer isso por alguma razão, por alguma fatalidade da vida. Então, é importante que as pessoas entendam que as pessoas não são deficientes porque querem, que não têm culpa de ter problemas mentais e que as atitudes, muitas vezes as atitudes de pessoas com deficiência, principalmente no campo mental, justifica-se justamente porque elas têm esse problema, essa condição. É uma questão de saúde, é uma questão que não é da vontade delas serem assim. Então, pedir também nesse aspecto que demos um olhar mais carinhoso, que ajudemos quando for preciso, se virmos um cadeirante, se pudermos ajudar e etc. Isso não nos custa nada, não vai fazer-nos deixar de ser quem somos. Então, todos fazem parte da sociedade, todos existem por alguma razão, porque se não fosse assim, elas não existiriam. Então, se existem, elas contribuem de alguma forma, e de certeza de forma muito positiva, até mesmo para a concretização de uma sociedade justa, igualitária, pacífica e etc. Então, um apelo é pela promoção dos direitos humanos em São Tomé e Príncipe e contamos com a contribuição de todos para isso. Obrigada. E para finalizar mesmo, doutora Wanda Carneiro. Gostaria de fazer um apelo também a todos que estão nos assistir, principalmente no que concerne ao ambiente familiar. Você que tem a pessoa em sua casa, seu familiar, que já tem uma certa idade, não precisa ser idosa, demonstre amor, carinho, dê atenção,
fale com a pessoa, porque em termos de velhice, quando a pessoa chega à fase idosa, muitas das vezes ela tem que lidar com os seus próprios sentimentos, né, que é uma mudança comportamental. Sem falar numa mudança social também, porque as coisas que ela desenvolvia, ela deixa de desenvolver por causa da incapacidade corporal mesmo, vai enfraquecendo. Os ambientes que frequentava, muitas das vezes deixa de frequentar. Então é necessário que tenha um apoio familiar, um apoio, não esperamos só um apoio institucional, que tenha local onde ela possa receber algum tipo de auxílio, muitas das vezes financeiro, mas os familiares em si também têm que auxiliar aquela pessoa, porque muitas das vezes, antes dessa pessoa ser idosa, ela também já auxiliou a sua família. E muitas das vezes, por não ter força para colaborar, para levar o rendimento para casa, muitas das vezes se vê aquela pessoa apenas como mais uma pessoa para se sustentar. Então, é necessário que a gente apele, que sensibilize para o que estamos a fazer diferente para pessoas idosas. Se você vê uma pessoa idosa na rua, está a atravessar a estrada, ajude a atravessar. Se está a conduzir, pare, deixe a pessoa atravessar. Se está em um lugar público que não tem assentos, está super lotado, a pessoa está em pé, levante, deixe a pessoa sentar. São esses atos humanos que mudam os comportamentos sociais. E se viste em algum momento alguma tentativa de lixamento ou alguma tentativa de combate de violência, denuncie. Não precisa ser uma denúncia que possa identificar, pode ser uma denúncia anônima. Pegue o celular, ligue, olha, aqui em tal lugar, dá referência, está acontecendo um ato de violência, porque é uma vida. E muitas das vezes nós não sabemos como são os processos. Então, muitas das vezes a pessoa agora está nessa situação, mas futuramente não se sabe como a gente também vai chegar à nossa velhice. Então, é necessário que cada um faça a sua parte, porque acredito que só esperar que a lei funcione não é suficiente. Então, tem que ter uma colaboração de todos, tanto institucional quanto pessoal também. Então, eu acredito que juntos, a sociedade, somos capazes de diminuir essa estigmativa, esses números de violência, não só contra os idosos, mas também contra a mulher. Então, sim, muito obrigado aos nossos convidados e às nossas convidadas. E ficamos assim com esta conversa sobre a violência contra a mulher. A todos, obrigado. Obrigada. Obrigada.